Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E quando a gente percebe que, na verdade, a pergunta primeira que a gente faz: existe alguma coisa na vida sem rotina? Será que uma celebridade, por exemplo, um cantor famoso, internacional, será que ele tem rotina? Qualquer coisa na vida tem rotina. Mas qual seria, então, a função, pensando agora como espíritas, da família? Por que nós nascemos nela? Por que, por exemplo, que o próprio Jesus precisou desse aconchego inicial, chamado família, para se preparar para a sua tarefa, para a sua missão, para cumprir aquilo que os profetas todos diziam, que viria um Messias e que a partir dali tudo faria sentido? É que a família é o lugar onde a gente foge às características fundamentais, essenciais, para que a gente possa finalmente vencer e ser feliz. Mas certamente nós sabemos que nem sempre todo mundo que nasce na família... Bem, dá para imaginar o que eu ia dizer? Nem todo mundo que nasce na família a gente acha legal. Muitas vezes a gente pensa assim:
assim que eu desencarnar, eu quero chegar lá em cima para perguntar o que danado foi que essa pessoa veio fazer na minha casa. Ou, assim que eu desencarnar, eu vou perguntar onde eu estava com a cabeça quando eu casei com aquela peste. Né? E a gente sempre fica pensando que talvez a grande tragédia seja a energia que cada um de nós gasta no ambiente familiar tentando mudar o outro. Pergunta que mais me é feita no consultório, ou aliás, a proposta que mais me é feita no consultório é assim: eu vim aqui para você me ajudar a mudar o meu marido. E eu sempre digo assim, se eu conseguir isso, a gente lança um livro, Como Mudar o Meu Marido. E vai vender mais que a série Harry Potter inteira. Porque, na verdade, nós gastamos muita energia tentando modificar o outro, esquecendo que o ambiente familiar, cada um de nós tem uma tarefa individual, que ela se concretiza nesse coletivo chamado lar. Esses desafios e essas pessoas que são colocadas na nossa existência, elas são colocadas por necessidade nossas e delas. E a gente precisa entender que em qualquer relacionamento, a começar por esse que é o principal de casa, esse conselho de Paulo é fundamental. Vamos ver tudo, mas vamos reter o que é bom. Todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos. Quando a gente casa, por exemplo, tem dia que a gente não imagina como é que a gente vai aguentar o resto da vida todinha com aquela pessoa. Mas também, na maior parte das vezes, a gente imagina, eu não conseguiria viver sem essa pessoa. As pessoas mudam a nossa trajetória e nós mudamos a trajetória dela. Nós estamos aqui para desenvolvermos juntos competências e desenvolvimento emocional. Mas, venhamos e convenhamos, não é um desafio fácil. Por isso, nós poderemos pensar em algumas coisas comuns que acontecem para entender a diferença desse universo masculino e feminino, que é ambiente inicial para a formação de um lar. Primeiro, então, seria analisar a vida a dois, para depois analisar a vida em família, que é o fato de que os cérebros humanos, aliás, a psique humana, ela tem níveis de compreensão da realidade diferentes. Independente de ser um casal homoafetivo ou heterossexual, alguém assume um papel do feminino e do masculino enquanto psique. E por isso mesmo tem algumas características muito comuns, que são motivos de conflito, e tem vários livros que falam sobre isso, e que muitas vezes, se a gente tiver um pouquinho de paciência na analisar, a gente vai entender que é de cada um esse comportamento. Por exemplo, os homens, eles têm dificuldade de fazer coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo e o homem faz uma coisa de cada vez. Por exemplo, se o homem estiver atendendo o telefone e a esposa disser assim, diga à sua mãe isso, ele vai puxar o telefone e vai dizer invariavelmente o seguinte: ou você fala ou eu escuto ela. Tanto que quando o telefone toca, a gente pede para baixar a TV. A cena de uma mulher é o seguinte, ela consegue, por exemplo, ficar com o telefone celular aqui enquanto cozinha, vendo Ana Maria Braga, conversando com a amiga, e o menino puxando mãe ou mãe. E ela consegue atender essas demandas todas. Qual é o natural, então, da mulher? Ela cria uma expectativa de que a gente também tem essa habilidade. Talvez, num planeta em que nós sejamos mais avançados, a gente consiga. Por enquanto, não. Porque, aliás, a gente sempre vê nos romances espíritas que as mulheres vão para o plano superior e os homens vão para o umbral. Lívia sobe, Públio desce. A mãe de André Luiz sobe, André Luiz desce com o pai. E as mulheres ainda vão resgatar a gente no plano espiritual inferior com um risinho. Vem, alma atrasada. Né? Eu te levo para a luz. Eu tentei na terra. Eu não consegui. Né? Eu tentei na terra, mas agora eu vou conseguir. Isso quer dizer o seguinte, que no casamento, as habilidades, elas não concorrem. Elas se somam. As habilidades não é que exista um melhor que o outro, um mais capaz do que o outro, ou inferior ao outro. Não, simplesmente, nós somos sempre melhores juntos do que separados. É um desafio constante que implica a capacidade de olhar para o outro como alguém que chega na minha vida e agrega, e não compete. É sair de uma visão de escassez para uma visão de abundância. As características do masculino, elas foram forjadas ao longo do nosso desenvolvimento. Porque os homens, eles precisavam de foco. Eles precisavam, desde o início, de ter foco naquilo que eles iam fazer, pelo risco que havia muito grande em sair para caçar. Então, quando a gente saía para caçar, a gente não podia ter distração. Se você sai com arma de madeira ou uma pedra lascada para caçar um animal maior que você, junto com outros companheiros,
você tem que desenvolver duas habilidades neurológicas clássicas. Primeiro, foco. Você vai na savana e não dá para parar e fazer que rosa linda! Que esse movimento implica que você vira caça e não caçador. O bicho vem e pega você. Além disso, você anda e depois tem que saber voltar para a tribo. Sem Waze. Sem GPS. Então os homens desenvolveram uma habilidade de localização geográfica, de foco. E essas coisas no lar ou na ciência se complementam. Obviamente que muitas vezes, pela mulher ter essa capacidade de um cérebro plural, no sentido de várias atividades ao mesmo tempo, cria expectativas sobre o homem quando ela pensa em jogar uma verde. Né? Assim, meu marido nunca me deu rosas. Aí eu fiz, você já pediu? Ah, mas não tem graça pedir. Ele deu quando era namorado? Não. E por que você acha que ele vai dar agora? Peça, criatura. Ah, mas é sem graça. Eu digo, decide, você quer a rosa? Quer. Você pede. E quando ele der, você finge que é surpresa. E aí, ele vai achar legal a sua reação e vai pensar, pô, ela gosta de rosa. Cai a ficha devagarinho, mas cai. A gente não consegue ler subtítulos, sublegendas. Não joga uma verde para marido não, que apodrece e não cai. Você tem que botar a legenda, por aqui. Entende? Por quê? Porque o cérebro masculino ele é muito focado, né, em coisas muito específicas. E às vezes a gente percebe que esse conflito faz com que muitas mulheres se magoem com os maridos e vice-versa pelas exigências mútuas que um tem sobre o outro. A mulher tem, ao contrário, não que toda mulher tenha dificuldade de se localizar do ponto de vista geográfico. Tem casais que é o contrário. A mulher é altamente capaz de se localizar na geografia e o homem é que é meio perdido no trânsito. Mas, na média, os homens são mais capazes de localização. Mas a mulher desenvolve a chamada localidade emocional. A leitura que ela faz do mundo é uma leitura emocional, porque desde criança a menina é estimulada a expressar sentimentos, enquanto que o menino é estimulado a embotar sentimentos. Que a gente muito ouvia na infância, né, Stanley? Menino não chora. Homem não chora. Eu lembro que eu fui assistir o filme Nosso Lar, lá em Campinas, a gente alugou uma sala de cinema, foi todo mundo no movimento espírita. Eu entrei, começou o filme e o povo olhava para mim, para ver se eu ia chorar. Eu cometi a idiotice de não chorar. Fiquei com dor de cabeça, porque segurava o choro. Eu saí com dor de cabeça, eu tive que locar o filme para chorar as duas vezes. A primeira e a segunda, para sair. E hoje é o seguinte, eu choro, deixo vir, eu choro até assistindo Procurando Nemo. Eu acho emocionante, sabe? Essas coisas que mexem com família, porque a vida a gente tem que deixar as emoções vir, mas foi difícil, porque eu vim de um treino, homem não chora, menino não chora. Menina, o que é que você tem, meu amor? Conta para papai. Isso é uma coisa mais incomum de dizer com o menino. Hoje mudou mais, é mais comum isso acontecer. Mas aqui a gente percebe é o seguinte, isso vai criando essa leitura emocional da mulher. Vamos a um exemplo da leitura emocional da mulher. Ela chega numa festa, imagina aqui um evento como esse centro de convenções, todo mundo ali na livraria, na recepção, você vem com sua esposa, com sua namorada, e ela faz assim, ó. Aí para perto de você e faz, tu viu? Mas o interessante é o quanto ela consegue narrar desses 5 segundos. Porque a mulher ela percebeu nesses 5 segundos quem está com o clima com quem está com o pé do cabelo preto, quem está com a roupa da festa passada. Ela consegue ver tudo isso, ainda consegue ver quem está olhando para o marido. Estou de olho em você, o cara nem viu ainda. O que foi? Tem uma bichota ali, cadê? O cara já olha. Então, ó, silêncio, observação e silêncio. Se ele reagir, aí você age, né? Então, essa localidade emocional da mulher ela é muito rica, por exemplo, porque no lar, a esposa ela tem uma capacidade de ser uma embaixatriz da paz. Muitas vezes, alguma educação masculina mais rígida exige que a mãe venha ali como anteparo entre os filhos e os pais, para que a gente tenha um lar mais dulcificado. É impressionante que toda sociedade que persegue a mulher, ela se torna medieval, e toda sociedade que dá espaço ao feminino, ela se torna de ponta. É incrível isso. Porque negar a contribuição do feminino no desenvolvimento da família é negar uma função sem a qual nós não conseguiríamos funcionar.
quando Kardec pergunta, então, pensando nisso, por que a gente tem que passar pela infância? Passar pela infância, nascer numa família e criar dependência. Qual seria essa finalidade? Por que nós temos que encarnar cada vida criança? Olha, por que Kardec fez essa pergunta? Kardec era um homem de ciência. Então você há de imaginar que ele pensou, eu não podia já nascer com PhD na próxima vida? Então eu tenho que começar tudo de novo, beabá, beebé, beibi, cobrir letrinhas. Gente, o que é estudar cosseno e cotangente? Você tem que esquecer quem foi na outra vida para poder suportar isso. Por isso apaga a memória. Mas na verdade é porque no processo de desenvolvimento humano nós ficamos em pé antes do tempo. E como nós ficamos em pé antes do tempo, os bebês começaram a sair antes do tempo de estar pronto. Com isso também, muitas mulheres morriam no parto pelo tamanho da circunferência da cabeça do bebê. E aí a natureza, por sua seleção natural, fez com que as mães tivessem bebê antes de estarem prontos. Ao contrário dos outros animais, que quase todos já nascem prontos, você percebe, o cavalo nasce, já começa a andar e sai. Os outros animais respondem a instintos básicos. E o bebê, ele é completamente indefeso, porque ele não nasceu pronto, ele está em processo de acabamento. Mas aí o que aconteceu com isso? Era uma estratégia espiritual. Porque nesse período da infância, quando Kardec pergunta por que precisamos passar pela infância, é dito o seguinte: porque é necessário que a criança receba daqueles que cuidam, e a resposta não é dos pais, viu? É daqueles que cuidam, as informações necessárias para imprimir novos valores. É engraçado que só 100 anos depois, um pesquisador descobriu a chamada teoria do imprinting. Ou seja, é durante a infância que nós temos uma época propícia para imprimir certos valores e comportamentos. Passada essa época, o indivíduo não se humaniza mais. Por exemplo, aquelas crianças que foram perdidas nas florestas, nas explorações das Américas e da Ásia. Elas eram criadas por lobos, ou por gorilas, ou por macacos. Quando elas eram achadas novamente, eram trazidas de volta para a civilização, elas não conseguiam mais se humanizar. Não aprendiam uma língua, não aprendiam a se relacionar com as pessoas e não aprendiam mais expressões faciais humanas, porque a época de imprimir isso tinha passado. Olha que lição nos dá isso aí, essa pesquisa, colaborando 100 anos antes, Kardec, na resposta que recebe dos espíritos, é o momento em que temos mais suscetibilidade para imprimir novos valores. E o que é isso? Plasticidade neurológica. Criança nasce, você pode imprimir valores, e aí depois, quando ela completa ali a pré-adolescência, os instintos anteriores da vida passada começam a eclodir e ela entra numa crise. A crise é entre o que ela quer repetir enquanto espírito e o que ela recebeu nesta vida. De modo que quanto mais valores eu dou ao meu filho, mais eu faço com que ele esteja pronto para, na hora da eclosão dos instintos anteriores, entrar numa crise e optar pela nova criatura e não a velha, para que a lei do progresso opere, dando aí uma profunda responsabilidade sobre pais e educadores. E o grande drama que nós temos hoje é uma profunda falência de muitos pais que, na maioria das vezes, com a melhor das intenções, não constroem as melhores habilidades nos seus filhos, porque imaginam que amar seria provê-los de tudo e evitar toda dor e propiciar todo o padrão de consumo que a criança queira. E nós temos aí um conjunto de crianças e de adolescentes completamente incapazes. Recentemente, pipoca o índice de suicídio entre crianças e adolescentes. Nos Estados Unidos, no ano passado, em dezembro, foi publicado um artigo em que se localiza dizendo que hoje, lá, o suicídio de crianças entre 10 e 14 anos mata mais do que acidente de carro. E por que isso aconteceu? Por que quando um jovem acaba o namoro, ele se mata? Não podia escutar Pablo? Todo mundo aqui roeu, não é? Então por que você está tão fragilizado que certas decepções que nós tínhamos que lidar no passado, hoje não são tidas com todo o aporte que nós precisamos ter? Porque os pais facilitam tanto a vida dos filhos que desestrutura o ego deles para dar resposta à própria vida. As coisas são tão fáceis que elas perdem o valor. Sabe o que é valor? Você sabe quando a gente ia gravar uma música? Vocês já gravaram música na adolescência de vocês? Como era o processo? Um gravador na frente da FM. A mão no rec play, quase tendo uma ler.
a tarde inteira, para passar uma música. Lembrar dos acordes iniciais para pegar desde o começo. Mas nada parava por aí, porque depois que você finalmente conseguia que a música tocasse, nas 10 melhores do dia, fim da tarde, você tinha que começar a fazer preces. Para o locutor não dizer o nome da FM no meio da música. E ele sempre dizia na música que você estava gravando. E aquilo era uma relíquia que você rebobinava com caneta Bic e cristal. E que emprestava para o seu amigo para ele gravar, porque só depois saiu os sons 3 em 1. Que o gravador já estava dentro e você podia gravar imediatamente. E depois um som que tinha uma duplicação de fitas. E saiu o cassete reverse do carro, que ele lia indo e voltando. Tecnologia de ponta. Quando eu comprei o meu primeiro LP do RPM, que alguém me pedia, eu levava como uma relíquia, atravessava a rua com calma, e escutava com o sujeito na casa dele para trazer de volta, para não arranhar. E hoje, quantas músicas a gente tem, por exemplo, no Spotify? Você nem escuta, porque ficou fácil. Portanto, a vida em família, ela tem que ser uma vida vivida com realidade, com aceitação das coisas como elas são. A decepção vem fruto de um infantilismo de esperar do outro aquilo que o outro não pode dar. Família é o que ela é, com dificuldades, com dores, com angústias. São aqueles pais que na adolescência você acha que você está pagando mico, porque ele vai lhe pegar no colégio. São aqueles que você não quer que ele veja, e você muitas vezes pensa, poxa, que significado essa pessoa tem para mim quando você amadurece um dia? Você tem que devolver para Papai do Céu essas pessoas que você achou a vida insuportável por causa delas. E quando você está ali tocando, você lembra do significado que elas têm para você. Vida em família é uma vida cheia de desafios. Vida em que a gente pode estar junto e a gente pode construir novas possibilidades, mas que eu não posso imaginar que é um lugar de fantasias. Quantas pessoas pensam que família é como propaganda de margarina, que todo mundo amanhece feliz num segundo de manhã para ir trabalhar? A vida em família é um desafio constante. Nenhum de nós seríamos o que nós somos se não fosse o resultado de muitas pessoas. Nenhum de nós estaria aqui sem que o amor de muita gente tivesse acontecido para que nós estivéssemos aqui. Nós não temos noção da quantidade de amor e de cuidado derramado por Deus para preparar o caminho que a gente chegasse aqui. A maior parte das pessoas reclamam dos pais, dizendo que não amaram, que não deram atenção, e não param para perceber o que eles tiveram como pais, para se perguntar se eles não deram mais do que eles tiveram. Porque muitas vezes as pessoas chegam reclamando do pai e da mãe e não percebem que eles vieram de uma vida tão mais dura, tão mais sofrida. E talvez uma música de Djavan possa nos fazer entender o que é isso. É quando ele diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá. Sabe lá o que é ter passado fome, frio, miséria, angústia, dor, decepção e ter dado ao filho mais do que o que você teve. Sabe o que é ter passado num estado de barro, asfaltar para o filho passar e quando ele vê um buraco reclamar e dizer, você não cumpriu o seu papel? Sabe o que é uma pessoa ter, por exemplo, 7 filhos, 10 filhos e alguém chegar no consultório e dizer, minha mãe não me dava atenção? Eu disse, com 10 filhos é uma creche. Como é que ela vai dar atenção? Quando você dizia, mamãe, eu estou com febre, o outro caía. Será que você não percebeu que o mundo não girava em torno de você? E até hoje você está com um discurso de carência, apenas cobrando de alguém que nos é solicitado, no mínimo, algo fundamental. Se você não ama, honre o seu pai e a sua mãe. Porque nós não estaríamos aqui se eles não tivessem decidido que isso acontecesse. E mesmo que a gente tenha sido abandonada no dia que nasceu, somente o dom da vida nos tornou devedor eterno dos nossos pais. Quanto mais eu reclamo e tenho a minha lista das faltas, mais a minha interioridade é pobre e carente. Quanto mais eu observo que cada um pode dar e agradeço, mas a minha interioridade se fortalece. É quando eu olho para as pessoas e percebo que eu aprendi com elas em todas as circunstâncias. Que elas me ensinaram até quando erraram.
muitas vezes os nossos pais caem em buracos para nos dizer aonde não passar. E isso é amor. Não é amor romanceado. Não é aquele amor com ilusão. É dizer, olha, eu errei e te mostrei que por aqui não vai passar. Não faça o que eu fiz. E a gente começa a perceber que diante dessas pessoas, o maior sentimento que nós devemos ter é o de gratidão por tudo que nos foi ofertado, por tudo que nos foi possibilitado. A gente sempre imagina essa cena de família e fica pensando assim, o quanto amor ainda eu não percebi e não li. E aí eu começo a perceber como Paulo nos dava esse conselho, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Mas Paulo, tem hora que tem coisas que eu reputo como desgraça. Como é que eu vou dar graça àquilo que eu reputo como desgraça? Talvez porque fosse hora de, mais maduro, avaliar que a desgraça é uma leitura infantil da graça ainda não percebida. Isso fica muito fácil de entender quando a gente pensa o seguinte: quantas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós pensamos assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não vou passar. E passou. E depois você descobriu uma coisa fantástica, que foi exatamente por ter passado pelo que você passou, que você se tornou quem você se tornou. Foi exatamente por ter vivenciado algumas experiências, algumas dores e algumas angústias, que hoje você pode ultrapassar dificuldades muito mais difíceis. Que, na verdade, não existia na família, por parte de Deus, um capricho sádico de impedir que você crescesse, mas o contrário, um amor incontido de lhe forjar a pessoa capaz de enfrentar as dificuldades da vida que estão para cada um de nós e não para uns. E aí quando Kardec pergunta, por que passar pela infância? Para isso, para receber dessas pessoas, imperfeitas como elas são, para receber delas o que elas podem dar, para delas extrair o melhor que nós podemos e construirmos uma vida ainda mais capaz. É impressionante como às vezes dos filhos existe uma arrogância de não reconhecer a grandeza dos pais. Eu encontrei um ex-aluno no meio da universidade, e aí eu perguntei, e aí como é que você está? Ele, filho do empresário. Ah, daquele jeito, você sabe, né? Meu pai é um bronco, é um ignorante, eu tenho toda a capacidade de fazer a empresa prosperar e ele não deixa. Você não sabe, né? Eu tenho MBA disso, eu tenho pós-doc daquilo, eu fiz o MBA em gestão de negócio na Universidade de Harvard, mas ignorante do meu pai não me deixa mostrar o meu potencial. Aí eu perguntei, que legal. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Ele disse, 30. Então me diz uma coisa, quando teu pai tinha 30 anos, como estava a vida dele? Ele disse, quando meu pai tinha 30 anos, meu pai já era meu pai, os meus irmãos também, já tinha uma empresa com mais de 1000 funcionários. E eu disse, e você, com sua Harvard, tem uma banquinha de jornal? Então seu pai é um ignorante, um homem com segundo grau, consegue construir tudo isso, e você com sua Harvard não tem uma banca de jornal. Você está me convencendo que seu pai é incompetente. Pensa novamente o que você está me dizendo. Se você olhar para o seu pai com a dignidade que ele merece, se você reconhecer a grandeza que ele tem, você vai receber a maior herança, que não é a empresa, mas a capacidade de sair do zero e fazer tudo. Essa é a maior herança que você recebe do seu pai. Se não, você vai ficar apenas com um negócio. É preciso dignidade e honra para as pessoas que vieram antes de nós. É preciso obediência para as pessoas que vieram antes de nós. Para depois poder fazer melhor que eles. Porque não pensem que o sonho dos pais é que nós sejamos melhor que eles. Eles querem que a gente seja mais bonito, mais inteligente e mais capaz. Esse é o sonho dos pais. Mas para isso, nós temos que olhar com a grandeza de quem vê o papel e a função daquela criatura. Uma vez eu estava falando com alguns jovens, num evento espírita para jovens, e um perguntou para mim assim, qual foi o sentimento de Pedro quando negou Jesus? Aí eu pensei, poxa, por que ele fez uma pergunta tão difícil? Né? Aí eu pensei, como é que eu posso dar um exemplo? Porque não adianta aqui eu tentar definir psicologicamente. Eu disse assim, imagine então que a sua mãe vai lhe pegar no colégio.
Você está 14 anos. Mãe pegar no colégio com 14 anos é mico geral. Né? Entrar e sair com você de mão dada é morte de mico geral. Você nunca mais é gente na escola, não é assim? Mas imagine que sua mãe está naquele dia que ela simplesmente chegou na escola com a roupa suja, os cabelos em pé, quase com um avental todo sujo de ovo. Sai com aquela cara, olho esbugalhado de desespero, procurando a cria. Você olha para ela, os seus colegas, tua mãe? Não, nem a minha mãe não. Tem certeza que ela é a tua mãe? Não, é não, minha mãe. Aí quando ela olha na sua direção, você vira e sai de costas. Chega em casa, ela chega antes de você, porque você vai a pé, e ela diz para meu filho, pelo amor de Deus, graças a Deus que você chegou. Você não sabe a angústia que eu estava. Eu fui no colégio e não lhe vi, mas agora eu estou em paz porque você chegou, meu filho, você é o amor da minha vida. Como é que você fica depois dessa? Não é nada perto do que Pedro sentiu. Mas significa dizer que muitas vezes a gente quer idealizar pais e mães. A gente pensa que, meu tio seria um pai melhor para mim. O vizinho tem um pai tão massa, uma mãe tão legal. E a gente nunca para perceber que o que nós precisamos, nós temos. E como seria bom se a gente parasse de reclamar, de dizer o quanto falta, de apenas apontar reclamação e lista de pedidos, para simplesmente, diante da vida, todo dia, agradecer pelo que nos foi proporcionado pela vida. Porque se nós tivéssemos capacidade de lembrar exatamente o que fizemos, nós iríamos dizer assim, Deus, você foi infinitamente misericordioso comigo. Eu não merecia tanto diante do que eu fiz. Mas a misericórdia de papai é assim, ela é infinita. Ela coloca anjos que antecipadamente chegam nas estradas da vida. Muitas vezes são pessoas difíceis. Não há como negar que tem pais e mães que são muito difíceis. Tanto é que no Decálogo de Moisés não nos é pedido amai o vosso pai e a vossa mãe. Mas é pedido honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque tem, por exemplo, nesse livro que eu estou lançando aqui hoje, As 5 Faces do Perdão, são 5 histórias de perdão, tem uma que é sobre abuso sexual. Não é fácil um relacionamento assim, não é fácil imaginar a vida depois disso, mas eu digo para vocês, não é o que acontece com a gente que destrói a gente, é como nós reagimos ao que acontece com a gente. Eu já atendi pacientes que se acharam sexualmente abusadas porque um dia o pai entrou sem camisa para trocar a fralda. E ficaram com a vida paralisada até a fase adulta com o sentimento de abuso. E já atendi pessoas que foram literalmente abusadas e que se reergueram, perdoaram e tocam no assunto como se falasse de um outro personagem. Mostrando que não é o evento nem a pessoa, mas a forma como eu absorvo o que acontece do que vem de fora. Estando sempre dentro de mim a capacidade de resolver e de equacionar a história da minha vida. Estamos sempre com essa possibilidade nas mãos. Família é um lugar de desafio, é um lugar de crescimento mútuo, mas é um lugar da gente observar as pessoas e ver a dignidade de cada uma delas. Aprender com quem erra. Já imaginou isso como prova de amor? As pessoas caem em minas para mostrar para mim onde não pular, dizendo cada uma delas do seu jeito, do seu modo, implicando aqui que nessa trajetória eu construo esse leque de possibilidades e eu olho para as pessoas e delas eu tiro o melhor do que elas puderam me oferecer. E isso me fortalece, isso me engrandece, isso me torna capaz. Todos os dias nós somos bombardeados de pessoas que dizem que seriam melhor do que nós mesmos. Muitos de nós, por exemplo, se sentem inferior e incapaz, se sentem impotente, porque na verdade está fragilizado, porque se eu resolvo dizer que eu odeio meu pai, ou eu odeio a minha mãe, significa dizer que eu sou uma árvore que cortou metade da raiz. E qualquer árvore que cortar metade da raiz, tomba. Porque cada célula da gente tem uma participação dessas criaturas. Eu não posso apagá-las de mim sem apagar a mim mesmo. Por isso que esse é o único mandamento que tem bônus.
Enquanto que os outros é sobre o que você não deve fazer, não matarás, não roubarás. Esse é sobre o que você deve fazer. Honrai o teu pai e a tua mãe. E é o único que tem bônus, porque terás os teus dias acrescentados na terra que Deus te deu. É impressionante notar como pessoas que têm conflitos familiares desencarnam mais cedo. E quanto pessoas que têm harmonia familiar demoram em ter uma vida longeva. Porque elas estão amando e honrando no seu próprio corpo a herança, não só genética, mas espiritual, que recebe da sua família. E é por isso que nós estamos aqui, para construir esse desafio. É fácil. Mas, só para você ter uma ideia, as pesquisas têm mostrado que nós temos um chamado viés de negatividade. É descoberta recente. Nós temos uma tendência de enfatizar coisas negativas. Por exemplo, há uma tendência da gente de lembrar de 5 coisas ruins para lembrar uma coisa boa. Por que isso? Porque nós vivíamos sob tanto risco no passado, que a gente tinha que estar sempre atento ao perigo. Então nós desenvolvemos uma hipermemória do ruim e uma memória frágil do bom. Só que hoje a vida é um pouco mais segura do que foi no passado. Desconsiderando a violência urbana que a gente vive, mas no passado era muito mais difícil. Chegar aos 20 anos era talvez a idade máxima que alguém conseguia. E hoje nós temos que fazer um inverso disso. E é solicitado, por exemplo, que eu possa ter uma atividade que me dê garantia de aumentar a minha memória de coisas boas. E aí vocês vão ver uma experiência disso. É fazer agradecimento à vida. Agradecimento à vida. Eu queria que vocês, em 5 minutos, procurassem alguém que vocês amam aqui agora no auditório. Pode levantar se quiser e diga tudo que você agradece por ela fazer parte da sua vida. Vamos começar? Agora. Levanta, se desacomoda. Fala para o lado, para o estranho. Se a pessoa não está aqui, diz para ela no teu coração. Se a pessoa está desencarnada, diz para ela no teu coração. Fala para a mamãe que já foi. Abraça. Agradece. Vive essa experiência. Sente dentro de você. Aquela pessoa que não está aqui, desencarnou, fala com ela agora no teu coração. Agradece que você recebeu. Como faz diferença. Muito diferença. Cuidado, não é para rolar um clima não. E aí? É legal? Quando você chegar em casa hoje à noite, você vai fazer mais um exercício. Você vai ligar para alguém que há muito tempo você não liga e dizer tudo o que ela representa para você. Se você não tiver coragem, passa um WhatsApp, uma declaração de amor. Você não tem noção do que isso vai gerar de amor na pessoa que receber. Cada linha daquele WhatsApp vai ser lido com lágrimas. E ela vai ter pela primeira vez um print na tela do amor. Como é que vocês estão se sentindo agora? Não mudou o clima? A gente tem que fazer isso de propósito. Tem que ser proativo no bem. A gente não pode amanhecer o dia, ligar raio aí. Final de semana sangrento na Grande Recife. Não, de manhã já agradece a vida. Agradece o motorista do ônibus que te leva para a universidade. Você está de carro porque está no ar-condicionado. Tudo é uma dádiva de Deus, porque nada nos pertence. Tudo é motivo de agradecimento e de alegria. É preciso parar de chorar, feito uma criança que acha que tem a maior dor do mundo, e reconhecer tudo o que foi dado. E esse sentimento não é que ele vai apagar as dores que eu sinto, as angústias e os medos e os traumas que eu passei, mas é porque eu não vou dar apenas importância a eles, porque eu vou lembrar dos amores, do afagar de rosto, do aperto de mão, do vai lá, você consegue, da professora chata que por causa dela eu aprendi a usar cedilha.
porque eu descobri que era o primeiro ser que tinha rabinho e não o segundo. Tudo isso é um conjunto de coleção de amor que vai chegando aos nossos corações. Para que a gente olhe para a vida e perceba que, pai, eu tenho muita coisa ainda que eu quero te pedir. Vamos combinar que eu ainda sou meio pidão, mas, cara, como eu tenho coisa para te agradecer. E eu não sei nem a quantidade de coisas, porque as bênçãos que eu nem tive percepção de ver, o amor que eu nem tive condição de perceber, ainda assim é derramado todos os dias sobre a minha vida. E assim, com pessoas imperfeitas que fazem da minha família, eu também, um membro imperfeito que sou, do nosso jeito, um dia com raiva, um dia com irritação, um dia com mau humor, outro dia não, continuarmos junto nesse grande projeto chamado família. Não desistirmos de estarmos juntos apesar das dificuldades, porque isso é o que nos torna humanos. Isso é o que nos forja como espíritos, que juntos um dia conseguiremos amar de forma grande a nossa família, de forma madura a nossa família, e depois a gente vai transbordar de amor a um ponto que vai, saindo esse amor e pegando vizinhos, pegando outras cidades, outras culturas, outras religiões, outros países, outras formas de expressão de vida, para que a gente veja finalmente instalada a grande paz universal. Porque a minha experiência de pacificador do lar é que me capacita para ser um pacificador da vida. Porque não adianta discursos bonitos e ser capaz de salvar as baleias se eu sou incapaz de salvar o meu casamento. Porque é neste lugar onde eu tenho a minha principal tarefa e missão na vida. São essas pessoas que mais necessitam de mim e são delas que eu mais necessito. Elas é que fazem a diferença. Elas são que me acolhem no momento de dor. Tudo bem que de vez em quando o pai ainda diz assim, eu falei que ia dar errado, mas acolhe. O importante é que são essas pessoas que estão junto de nós. Nessa vida que a gente vive hoje, existe tanta tendência, das pessoas quererem criar fantasias. Por isso, a palavra sobre família e sobre vida, porque é a grande família universal, que dá a ela a capacidade da gente viver uma experiência mais madura, é sair desse infantilismo de criação de famílias de ficção, para aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, e agradecer a vida. E aí eu ia convidar vocês agora para encerrar cantando uma música comigo. O que vocês acham? Uma música conhecida. Vou chamar aqui meu amigo Mateus. Vem cá. Me ajuda aqui, Mateus, com seu violão maravilhoso. Vocês vão cantar comigo uma música juntos. E como eu sou péssimo de decorar, eu vou fazer uma colinha aqui para mim, porque eu sempre olho. Mas é conhecida, é só por uma questão de segurança. Porque vocês não sabem como a gente fica nervoso aqui em cima, com um rodo de gente olhando para a gente. Então vamos ver se vocês conhecem essa música, porque eu queria que vocês cantassem ela dedicando a alguém. Ou a muitas pessoas. Eu queria que você cantasse essa música lembrando dessas pessoas imperfeitas, mas que por causa delas a vida da gente é uma outra vida, é muito melhor. Estamos aqui só testando. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder te explicar como é grande. Vamos só nós, só violão. O meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca
estrelas, mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Deus nos abençoe ricamente e a família de cada um de vocês. Receba essa energia e esse amor que está no nosso coração. Nós temos muito mais motivo para agradecer e amar do que para reclamar e pedir. Não vamos esquecer disso. Muita paz a todos. Muita paz. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação.
Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor
acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.